Cristiano Rocha Heckert, à frente da Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica do Ministério Público Federal. Acho que o especialista em políticas públicas e gestão governamental, ele é um profissional que tem a missão de qualificar a gestão na administração pública. Seja trabalhando na área finalística, com uma determinada política pública, ou na área administrativa dos órgãos, o nosso papel é usar todo um ferramental de gestão pública que nós aprendemos e somos qualificados para que essas políticas sejam executadas de forma mais eficiente. Eu acho que os principais desafios são de articulação. Quando a gente entra no setor público, a gente logo percebe que a construção de qualquer política, ela envolve muita articulação. Então, por mais que você tenha o conhecimento e as ferramentas adequadas, não se faz nada sozinho. E isso precisa se desenvolver uma habilidade de construir redes, construir parcerias, trazer sinergias para que a gente possa realizar os objetivos do órgão. Então, eu coordeno uma equipe hoje formada por 20 pessoas aqui em Brasília e outras 46 espalhadas em todo o Brasil, pois o Ministério Público Federal ele é um órgão de grande capilaridade, né? Nós temos presença em 240 municípios atualmente. E essa equipe é responsável por todo o ferramental de gestão estratégica do órgão. Então, desde a elaboração e revisão do nosso planejamento estratégico, o seu desdobramento em planos de nível tático, operacional, e aí as ferramentas relacionadas à execução desse plano. Então temos um escritório de projetos, um escritório de processos, uma área de transparência e informações estratégicas, governança, estrutura organizacional e uma área que faz a articulação e coordenação dessas unidades no Brasil todo. Olha, eu acho o curso de capacitação um curso de uma qualidade muito grande. A gente é um curso muito extenso, a gente fica mergulhado na ENAP com 40 horas de aulas semanais e uma carga de leituras e de trabalhos bastante intensa aí, durante 4 a 6 meses. A qualidade dos professores é altíssima, são professores de ponta das melhores universidades do Brasil e alguns até servidores públicos que nos dão as aulas lá. Então eu acho que ele é bastante interessante, a gente recebe esse ferramental básico que eu comentei para que a gente possa atuar na administração pública. Talvez uma oportunidade que eu acho de melhoria no curso é que acaba tendo um conteúdo bastante similar ao conteúdo que é cobrado no concurso. Então a gente tem aquela sensação de que a gente está tendo aula de coisas que a gente já teve que de alguma forma aprender para poder passar no concurso público. E o que talvez agregasse mais era a gente desenvolver, pelo menos numa parte do curso, mais essas habilidades comportamentais que eu estava mencionando, que são tão necessárias depois no dia a dia de trabalho. Já houve uma experiência em algumas turmas também de se fazer ao longo do curso uma espécie de estágio em que o gestor fica por um período no ministério para aprender um pouquinho ali na prática. Eu acho que é uma experiência interessante também que deveria ser perpetuada. Eu sou da 10ª turma, entrei em 2006, hoje nós já temos 17 turmas, então a cada turma eles vão aperfeiçoando, fazendo melhorias na grade do curso. Eu acho que a grande vantagem da nossa carreira é a transversalidade de atuação, né? Como a carreira admite pessoas com todo tipo de formação e com todo tipo de interesse, o gestor acaba se colocando para atuar
numa política em que ele tem mais afinidade. Alguns colegas, por formação e por interesse, acabam ficando mais numa área administrativa, mas muitos trabalham em áreas relacionadas à prestação de serviço diretamente ao cidadão. E ali trazem toda a sua formação profissional anterior, que é complementada com esse ferramental de gestão que eu falei, que eu acho que é aí que está o diferencial, né? Como que se formula uma política pública, que se executa, que se avalia, conhecimentos sobre orçamento, sobre contratações, sobre convênios, enfim, que trazem um instrumental que é necessário para viabilizar as políticas dentro do serviço público. Acho que a gente tem gestores ocupando cargos de alta administração do governo, e a carreira permite essa trajetória de crescimento, né? Isso é bastante interessante. E uma coisa que a gente observa na prática é que o fato de nós estarmos espalhados em todos os órgãos da administração nos abre muitas portas para a construção de políticas públicas, como você está falando. Então, às vezes, eu estou trabalhando no Ministério A e eu preciso fazer uma parceria com o Ministério B, e no momento que você descobre que tem um colega de carreira ocupando uma posição lá no Ministério B, já existe uma empatia natural, e essas chamadas redes informais, elas acabam sendo bastante importantes na articulação e na construção das políticas. Sim, eu acho que isso é da democracia, né? É salutar que haja mudanças dentro de um regime democrático, né? O que talvez esteja ruim nos últimos tempos é que essas mudanças têm sido frequentes demais, né? Eu falo não apenas na questão do presidente da República, que aconteceu ano passado, mas às vezes dentro de um mandato de um presidente de 4 anos, você tem 4, 5 ministros diferentes no mesmo ministério, e isso prejudica um pouco a continuidade da gestão e das políticas que são implementadas, né? Eu acho que a ocupação de cargos em comissão talvez ainda seja o mecanismo em tese mais meritocrático que a gente tem dentro da administração pública, né? Porque outras tentativas como avaliação de desempenho, remuneração variável, infelizmente a experiência tem mostrado que a sua implementação ela não vai no sentido que foram planejadas de fato premiar o mérito, né? E acaba que a ocupação de cargos comissionados ela muitas vezes é usada nesse sentido, e o gestor acaba se valendo disso para construir a sua carreira. Mas existe também, né, um número excessivo de cargos comissionados, principalmente de livre provimento. Eu acho que o movimento recente da transformação de muitos DAS em funções comissionadas do Poder Executivo, né, de provimento exclusivo de servidores de carreira, de qualquer carreira, não estou falando só de gestores, ela incentiva nesse sentido de uma maior meritocracia, né? Mas quando a gente chega nos cargos mais altos, realmente existe um componente político, e eles deveriam ser ocupados de acordo com a boa política, ou seja, de acordo com uma proposta de governo que foi respaldada nas urnas, e que sejam ali colocadas as pessoas alinhadas àquela corrente para implementá-las. O que a gente vê, infelizmente, também é um uso político distorcido, né? Mais no sentido da barganha, da troca de favores, e isso é muito ruim e acaba prejudicando, sim. Aí a gente vê casos, às vezes, de colegas, seja servidor de carreira, seja comissionado puro, que acaba perdendo um posto em que ele estava mais qualificado para exercer, e é substituído por uma pessoa de menor qualificação por questões de barganhas políticas. O recrutamento eu acho bem bom. A
a gente vê pela qualidade dos colegas que entram a cada concurso, tem crescido a qualidade dos gestores. Acho que muita gente de formação de alto nível e muita gente que acredita no serviço público, que vem para fazer a diferença no serviço público, com bastante idealismo. Eu acho que o recrutamento tem funcionado bem. A parte de remuneração e promoção, que eu acho que deixa a desejar. Eu sou a favor de uma remuneração inicial mais baixa e de uma progressão maior ao longo da carreira. A gente acaba entrando com um salário que é alto para os padrões de mercado e que cresce muito pouco a partir daí ao longo do tempo, né? Outra coisa ruim é que no nosso plano de carreira, aqueles que são mais bem avaliados, né, que vão na trilha mais rápida, conseguem hoje chegar no final da carreira em 13 anos, o que é muito pouco também. Se a gente vai pensar que nós vamos ficar 30, 40 anos na administração, eu acho que isso deveria ser um pouco mais espaçado para você ter motivação para continuar crescendo, né? A gente passa por avaliação semestral, sempre conduzida pela chefia imediata, né? Ela avalia uma série de fatores em relação à qualidade do seu trabalho, ao seu comportamento, às suas competências, e isso é ponderado para efeitos de progressão e promoção na carreira, né? Quem ocupa cargos de DAS mais altos são dispensados dessa avaliação, porque entende-se que a própria ocupação do cargo já é uma sinalização de que a pessoa está indo bem, né? Mas a avaliação, como eu falei, ela tem as suas falhas, porque infelizmente muitos dos avaliadores não levam o processo tão a sério, né? Principalmente quando você fala, não, mas se eu for mal avaliado, em vez de eu progredir de nível na carreira em um ano, eu vou levar 1 ano e meio, 2 para subir aquele nível, e aí o avaliador acaba sendo condescendente e dando uma nota mais alta. Mas se esse processo fosse bem conduzido e de forma isonômica em toda a administração, eu acho que ele faz sentido e deve continuar. A carreira com maior facilidade de movimentação é o gestor, né? A própria proposta da carreira, a sua essência, é que o Ministério do Planejamento faz o concurso e fica com menos de 10% dos profissionais. Quer dizer, os profissionais são distribuídos para a administração pública e a gente tem um razoável liberdade para se movimentar dentro dos órgãos. Foram colocadas algumas restrições mais recentemente, necessidade de você permanecer pelo menos 2 anos em cada lotação, o que eu acho que é salutar também, para não evitar aquela troca sucessiva que não dê um tempo de você sedimentar e deixar um legado. Mas, sem dúvida, a possibilidade de movimentação, eu te diria que é o maior diferencial da carreira hoje, e é o que leva muitas pessoas, inclusive eu, a optar por essa carreira, essa possibilidade. Falou, né, pensava quando entrava na carreira, você imagina a diferença que é depois de 20 anos. Você ter trabalhado 20 anos num órgão, ou você ter trabalhado em 10 órgãos diferentes, 2 anos em cada um deles. Você sai com uma visão muito mais ampla da administração, com uma rede de contatos, com um conhecimento do Brasil, da nossa sociedade, dos nossos desafios, e tem a oportunidade de contribuir também, né? Que eu acho que isso é bacana, poder contribuir com vários órgãos.